Olá pessoal, meu nome é Sidney Gomes, eu sou psicólogo clínico e esse é nosso primeiro vídeo aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like, compartilhar com seus amigos, compartilhar com as pessoas que você vê que precisa conhecer sobre esse assunto. E não esqueça de ativar o sininho, para que todas as semanas chegue lá alerta para você das nossas gravações e de sempre que nós vamos estar aqui compartilhando esses novos conteúdos. Hoje, primeiro vídeo, não poderia deixar de falar sobre esse assunto que vem tirando a paz, tirando o sono de muitas pessoas. E é um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, um dos assuntos mais comentados pelos psicólogos, um dos assuntos mais comentados no YouTube, etc., em todas as redes sociais. Eu queria falar hoje sobre a ansiedade, com uma nova perspectiva, um novo olhar para esse quadro da ansiedade. Na verdade, muitas pessoas olham para a ansiedade como se ela fosse um bicho de 7 cabeças. Às vezes olham para a ansiedade como um problema muito grave. Eu, na verdade, quando eu olho para a ansiedade, eu vejo como uma campainha, como diz o meu amigo psiquiatra Murilo Nascente. Ele fala que a ansiedade é como se fosse uma campainha, um sinal de alerta que alguma coisa está errado. E, na verdade, a ansiedade nada mais é do que um mecanismo de sobrevivência, né? Sempre quando o seu cérebro identifica uma situação de perigo, uma situação de sofrimento, um excesso de preocupações, algo que começa a tirar sua paz, logo a ansiedade, então, ela dá um jeito de ativar um alerta no seu cérebro para mostrar para você que alguma coisa não está legal. Só para a gente entender um pouco sobre a ansiedade. E antes de falar sobre ela, eu gostaria de falar sobre as doenças psicossomáticas, que querendo ou não está agregada, né, à ansiedade. Só para nós entendermos melhor o que seria psicossomático, o nosso corpo em grego significa soma. A nossa alma em grego significa psique. Da onde então surgem as doenças psicossomáticas? Já viu aquela reação física que você sente, que o coração está acelerado, que de repente você sente dormências pelas mãos, dormência no rosto, ou às vezes uma dor no peito, uma fincada no peito, uma dor que estende-se pelo seu braço esquerdo, e logo o sistema de alerta faz com que a pessoa pense que está tendo um infarto. E na verdade, ela vai até o hospital clínico, faz todos os tipos de exames e não dá nada. Eu quero te dizer uma coisa. O nome disso é doenças psicossomáticas. Só para melhorar a nossa compreensão, a psicologia diz que doenças psicossomáticas é quando os órgãos choram. Imagine você vivendo uma situação de tensão, uma situação de muitas preocupações, uma situação de muita insegurança, uma hipotética situação. Digamos que você está andando em uma mata e de repente você lidar de frente com um animal feroz. E quando você dá ali de frente com esse animal, o seu corpo vai liberar uma reação. O seu cérebro vai liberar o hormônio, que é o cortisol, que ele para nada mais serve a não ser preparar você para enfrentar aquele perigo ou para sair correndo ou fugir daquele perigo. Então imagine você com excesso de preocupações. Imagine você com um excesso de inseguranças, de medo. O que vai acontecer no seu corpo? O seu cérebro vai identificar isso como um perigo e vai liberar no seu corpo, então, algumas reações. Falando ainda das doenças somáticas, nós podemos dizer, falar, por exemplo, da gastrite, podemos falar, por exemplo, do refluxo, podemos falar, por exemplo, das arritmias cardíacas, podemos falar da intolerância. Às vezes alguém vem conversar com você, você não tem paciência para ouvi-lo, aquela intolerância diante daquele quadro, diante daquela situação, está mais irritado, está mais agressivo. De repente são reações que estão ligadas de uma forma direta às suas emoções. E sempre quando falamos de emoções, sempre nós temos aí um pezinho na ansiedade que está querendo ou não, uma vez ou outra, né, nos ajudando diante dessas situações. Então, só para fechar, doenças psicossomáticas é quando os seus órgãos choram. É como se fosse um grito de socorro do seu organismo diante de uma situação que está causando um sofrimento ou um estresse. Por exemplo, digamos que você está na sua casa e de repente você recebe uma notícia, alguém liga para você e dê uma notícia. Naquele momento, daquele impacto daquela notícia, o seu corpo vai ter uma reação. Talvez naquele momento você fica espantado e naquele momento aquela informação acessou em você algumas emoções.
e ao acessar essas emoções ativa suas regiões lacrimárias, fazendo com que as lágrimas descem. Uma informação que provocou uma coisa que era invisível, que é as nossas emoções, somatizando então no seu corpo ou em nosso corpo através do nosso sistema nervoso central. Então veja bem, só para a gente entender um pouquinho sobre a ansiedade, um pouquinho sobre o psicossomático, rapidamente aqui nesse vídeo, eu gostaria que você tentasse imaginar essa situação. O nosso corpo existe algumas divisões, por exemplo, existe o corpo, alma e espírito. É uma divisão que existe em nosso corpo. O espírito é a sua espiritualidade que liga você a Deus. Quem são meus clientes que estão me acompanhando já estão cansados de ouvirem, né, essa psicoeducação, a gente falando sobre isso, falando sobre essa divisão e essa importância sobre esse olhar para a nossa saúde mental e os reflexos em nosso corpo diante das emoções. Então, veja bem, corpo, alma e espírito. O corpo, nossa matéria, físico. Alma, central das emoções. É onde fica arquivadas suas emoções. Por exemplo, é possível medir a tristeza de alguém? Não é possível, porque ela é invisível. E onde está a tristeza? Está na alma. É possível medir a alegria de alguém? Não. É possível medir a dor de alguém? Talvez possa ser que exista algum aparelho que meça, né? Talvez, mas até o momento eu não conheço nenhum aparelho que meça a tristeza, meça a alegria ou meça a dor de alguém, porque são invisíveis. E onde está? Na alma. Onde estão os reflexos? Na alma. A memória, onde está a memória? Na alma. A inteligência, é possível você testá-la, mas não é possível você medi-la. E onde está? Na alma. A alma central das emoções. Então, sempre quando nós ouvimos ou recebemos alguma informação, alguma notícia ruim que acessa, né, as nossas emoções, se manifesta no nosso corpo através do nosso sistema nervoso central. É onde talvez você não consegue entender essa reação física que você está sentindo. Talvez você não consegue perceber, mas deita para dormir e vem aquele excesso de pensamentos e pensa e não consegue dormir. Talvez você não consegue perceber, mas seus amigos, a sua esposa, os seus pais, de repente estão dizendo: olha, você anda muito nervoso, você anda com muita raiva, você anda muito explosivo. Sempre por trás dessas reações existe uma razão. Então, quando nós falamos da ansiedade, eu não poderia falar que a ansiedade é totalmente ruim. A ansiedade ela é um mecanismo de recompensa, um mecanismo de sobrevivência, a qual vai fazer com que você pare diante da vida para observar a paisagem, porque talvez você está correndo demais, talvez está trabalhando demais, talvez está com excesso de preocupações, talvez com tantos problemas que está tirando a sua noite de sono e tirando a sua paz. E por trás disso a gente pode observar um quadro de ansiedade que está, querendo ou não, causando um adoecimento. Só que, na verdade, a ansiedade ela não vem para adoecer você, ela não vem para prejudicar você. Na verdade, como diz o psiquiatra Dr. Murilo, ela é uma campainha, é um sinal de alerta que alguma coisa não está legal. Veja bem, hoje é nosso primeiro vídeo. Os demais vídeos nós vamos estar falando sobre o impacto da ansiedade em todas as áreas. Por exemplo, quando se trata da sexualidade, em quase ou todas as disfunções sexuais, sempre vai ter um quadro de ansiedade. Então é muito importante que você de repente pare, de repente você para você começar a analisar, a se perceber, começar a fazer de repente uma autoanálise para ver esses comportamentos. De repente você está tão focado na ansiedade, tão focado nos sintomas, que você está esquecendo o que está por trás da ansiedade. O que está por trás da ansiedade é que é o real problema. A ansiedade ela só vem para despertar em você uma atenção, ou uma alerta, para chamar sua atenção, ou para alertar que alguma coisa não está legal. Então fica aqui hoje, né, em primeiro momento, além da minha apresentação a vocês, hoje iniciando o nosso canal falando sobre ansiedade, saúde mental. O que seria saúde mental? Saúde mental seria equilíbrio. E quando fala de equilíbrio, falamos de todas as áreas, né, dentro de um quadro emocional. Um grande abraço. Não esqueça de assinar o canal, se inscrever, não esqueça de dar um like e não esqueça de compartilhar. Próximo vídeo, próxima semana, tamo junto. Grande abraço.